Louvado seja Deus. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas capítulo 4, versículo 38. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 4, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus cura a gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre da mulher, e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso eles os repreendia e não deixavam que falassem. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, ontem eu estava meditando na palavra do Senhor e ali eu via o carinho que Jesus tinha pela obra de Deus, a responsabilidade que Jesus conduzia a vontade do Senhor nessa terra. Jesus, ele veio aqui neste mundo para transformar vidas, para mudar a vida das pessoas que estavam sofrendo, estavam enfermas, endemoniadas, presas a algumas situações. O carinho que Jesus tinha pela obra de Deus, meus irmãos, isso não tem como explicar. Até mesmo sendo afrontado, sendo caluniado, cansado, ele estava ali, pronto para servir, pronto para encher as pessoas da graça do Senhor. Jesus não via obstáculo para cumprir aquilo que Deus designou ele para fazer. Olha o valor que Jesus dava para a obra de Deus. Jesus, ele estava cheio da unção, cheio do óleo do Senhor, e esse óleo ele não retia, ele passava, ele lançava esse óleo que ele estava na vida das pessoas. Jesus abastecia a vida das pessoas com a unção do Senhor. Jesus estava cheio da graça, cheio de autoridade, e tudo aquilo que Jesus fazia prosperava, tudo aquilo que Jesus fazia acontecia. Por quê? Porque o seu coração estava no Senhor. Jesus veio nessa terra para servir, e Jesus hoje ele serve a cada um de nós que precisamos que ele nos auxilie, que ele nos ajude. Jesus está pronto para atender o clamor de cada um de nós. E você percebe que quando Jesus chega na casa de Simão Pedro, ele chegou ali porque alguém rogou, alguém pediu, alguém clamou pela sogra de Pedro. Alguém buscou, intercedeu pela sogra de Pedro, e é por isso que Jesus estava ali naquela casa. É por isso que Jesus estava pronto para atender a necessidade da sogra de Simão. Jesus sempre estava pronto para servir as pessoas que necessitavam da glória de Deus. Jesus, ele nos ensina o Evangelho, ele é humildade. O Evangelho, ele é movido por amor e pela graça de Deus. Jesus nos ensina que um dia ele estava lavando os pés dos discípulos, mostrando para os discípulos que nós estamos aqui para servir, estamos aqui para honrar, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor na vida das pessoas. Jesus estava mostrando para os discípulos a importância que eles eram para o reino de Deus. O projeto de Deus na vida dos discípulos era grande.
para fazer a obra do Senhor acontecer nessa terra. Meus irmãos, nós estamos aqui para servir, para trazer a glória de Deus nessa terra. Estamos aqui prontos para estender as mãos e liberar a bênção do Senhor na vida das pessoas, porque hoje nós estamos sendo abastecidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos reter o óleo, nós não podemos reter a presença, nós não podemos reter o poder de Deus para nós. Nós temos que transmitir essa unção que Deus nos deu, essa unção que Deus nos privilegiou, nos concedeu para que o seu ministério, a sua vontade, viesse ser feita através de nós. Então Jesus foi ali porque alguém pediu para ele interceder pela sogra de Simão. Eu quero dizer para você que quando você busca em favor da vida de alguém, quando você roga a Jesus para que ele venha tocar num ente querido seu, num amigo seu, numa área da sua vida, Jesus está pronto para atender o seu clamor, a sua vontade, o desejo do seu coração. Porque nós estamos aqui para interceder e buscar a mesma alegria que nós temos hoje. Nós queremos que as pessoas, o Senhor quer que as pessoas tenham essa mesma alegria, essa mesma paz que nós não conseguimos explicar em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Nós temos, porque as lutas e as dificuldades não nos abalam mais, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos que a paz que está em nós, ela tem o poder para nos sustentar diante da adversidade. E é isso que Jesus quer fazer através de nós, que nós venhamos levar essa paz, este poder e essa graça na vida das pessoas. Jesus quer manifestar a tua glória, não somente em nós, mas através de nós. Então, quando nós clamamos a Deus, tenha certeza que Jesus vai atender o seu clamor. Quando você roga por alguém, tenha certeza que Jesus já está lá para conduzir o milagre na vida daquela pessoa. Precisamos, em nome de Jesus, começar a colocar a vida de pessoas no altar de Deus. Precisamos colocar as pessoas nas mãos do Senhor e deixar Ele trabalhar, e deixar Ele conduzir a vida daquela pessoa de acordo com a tua vontade e o teu querer. Porque, meus irmãos, quando colocamos as coisas nas mãos de Deus, Ele trabalha, Ele faz acontecer. Então, Jesus, Ele estava pronto para servir a qualquer pessoa que buscasse a ajuda do Senhor. Jesus não desceu nessa terra por acaso, Ele desceu debaixo de um propósito glorioso de Deus na vida dele. E nada conseguiu parar o ministério de Jesus. Se nós não entender quem é Jesus na nossa vida, em muitas circunstâncias a gente vai deixar de adorar. Eu me lembro de um moço que estava endemoniado, um homem de Gadara, estava possesso por demônios, ele pulava nos túmulos, as algemas já não conseguiam mais prender aquele homem, ele quebrava as algemas. Ele estava possesso por demônio. E quando esse homem, possesso por demônio, viu Jesus, o que ele fez? Se prostrou. Porque o Senhor me atormenta. Os demônios falaram isso, porque o Senhor me atormenta. O demônio reconheceu a presença de Jesus. Os demônios reconheceram o poder e a autoridade de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, muitos de nós não temos adorado o Senhor como Ele merece. Muitos de nós não temos entregado a nossa vida como o Senhor merece. Os demônios, quando vê Jesus, eles se curvam, eles se dobram, eles se rendem à autoridade dEle. E nós que somos separados, precisamos nos render dia após dia diante dessa presença. O demônio falou para Jesus: por que me atormenta? Eu quero dizer para você que o demônio não tem poder para atormentar ninguém.
demônio não tem poder para atormentar ninguém. É os cristãos que atormentam o demônio. É os cristãos que acabam com a obra do demônio. É um cristão ungido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando o demônio vem, ele cai por terra, ele se curva e reconhece a autoridade de Jesus Cristo. O demônio não tem poder para parar o teu ministério, a tua obra, os teus sonhos e os teus projetos colocados diante do Senhor. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos reconhecer aquele que vive e tem autoridade sobre principado e potestade. Os demônios olham para nós, eles ficam amedrontados, eles ficam com medo, atemorizados, porque quando olha para nós vê a luz de Cristo brilhando, quando olha para nós vê um sal na terra dando sabor a este mundo. Quando ele olha para nós, ele fica com medo, porque há uma autoridade sobre a nossa vida, há uma unção que rege sobre a nossa vida, há um poder que está sobre nós. E quando o demônio vê, ele cai de joelho e reconhece a presença de Jesus que está sobre nós. E eu falo para você nesta manhã, ele não tem poder para frustrar os seus sonhos, ele não tem poder para impedir você de alcançar aquilo que você tem planejado e projetado sobre a tua vida, porque diante da glória que está sobre você, o demônio cai por terra, e ele, o eu sou, o Yeshua, o amado Espírito Santo, é glorificado através de você. Ele é poderoso, ele é grandioso, ele está pronto para atender o nosso clamor. Alguém buscou, alguém intercedeu, alguém investiu a sua oração, o teu clamor, para Jesus atender a Pedro. Quantos de nós precisamos levar Jesus novamente para nossa casa? Quantos de nós estamos deixando Jesus para fora da nossa casa? A Bíblia diz que Jesus, ele bate a porta. Se nós abrirmos, ele vai entrar. E por outro lado, o diabo, ele procura brechas para entrar, para fazer morada, para fazer a vontade dele. O diabo, ele não bate, ele entra e rouba a paz, a alegria, a esperança, o melhor do Senhor sobre a nossa vida, se nós permitirmos que ele venha entrar. Então Jesus tem batido na porta de muitos cristãos que estão hoje desanimados, que estão esquecendo que Jesus um dia operou na vida dela, e hoje, por causa de uma situação, se encontra fraco, se encontra para baixo. Mas Jesus tem batido. Eu estou aqui, eu me preocupo com você. Eu não deixei você em nenhum momento da tua vida. Nós muitas vezes passamos por situações, esquecemos que Jesus está ali conosco. Focamos tanto naquela luta, naquela dificuldade, esquecemos que Jesus está ali. Ele se faz presente, muito bem presente na nossa vida. A primeira coisa que Jesus fez, quando chegou diante da sogra de Pedro, o que ele fez? O primeiro ato de Jesus, ele se aproximou da sogra de Pedro. Ele se aproximou. Por que Jesus se aproximou? Mostrando que ele estava interessado na causa dela, mostrando que ele estava preocupado com a situação dela, mostrando o amor que ele tinha pela vida dela. Jesus se aproximou. E quantas são as pessoas que precisam deixar Jesus aproximar? Porque Jesus, quando aproxima, é para mudar. Não é para fazer o mal quando Jesus aproxima. Não é para colocar você numa prova, numa luta e acabar com você. Não, quando Jesus aproxima de você, é para fazer algo na tua vida. É para estender as mãos sobre você. É para te ajudar. É para que você venha entender que Ele está ali com você, independente do que você venha passar. Ele se aproximou desta mulher.
Olha a preocupação, ele largou tudo para atender o clamor de alguém. Que bom seria que hoje Jesus parasse tudo para atender o seu clamor. Que bom seria que Jesus parasse tudo para realizar os seus sonhos, para suprir a sua necessidade nesta manhã. Mas para que ele venha fazer isso, é necessário aproximar em você, está próximo de você, está aí dentro do seu coração. Jesus, ele tem se preocupado com cada um de nós, nós que estamos esquecendo que quem é realmente Jesus nessa terra. Ele tem aproximado, meus irmãos, ele quer se aproximar, e muitas pessoas, Jesus está tentando se aproximar dela, está investindo nela, e ela está empurrando Jesus para longe dela, está impedindo que Jesus venha se aproximar dela. Sabe quando você empurra Jesus da sua vida? Sabe quando você despreza a presença de Jesus? Quando você peca, quando nós pecamos, quando nós erramos, insistimos no erro e sabemos que aquilo é errado e continuamos. Sabe quando nós afastamos Jesus? Quando sai palavrão da nossa boca. Sabe quando nós afastamos Jesus? Quando nós falamos: o Senhor não me ama, o Senhor não está comigo, o Senhor esqueceu quem o Senhor é na minha vida. Quando murmuramos, criticamos a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, Deus um dia falou: venham pelo amor e não pela dor. Porque se nós não aproximarmos, não permitirmos, aproxima de nós no amor, se ele tiver uma obra, um projeto, custe o que custar, você vai vir pela dor. Isso é palavra de Deus, é Bíblia. Você acha que Deus nos colocou nessa terra à toa? E quando Deus, ele chama a pessoa na dor, meus irmãos, não tem como você sair dessa dor sem Deus liberar você. Uma coisa é você estar numa dor quando o diabo se levantou, quando você deu uma brecha e o inimigo entrou. Aí você consegue sair na hora que você quiser, porque a autoridade do nome de Jesus faz os demônios cair por terra, não é assim? Mas quando Deus te coloca numa prova, numa luta, só vai sair quando Ele quiser. Só vai sair de uma situação quando Ele quiser. E às vezes essa situação pode durar 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas a vontade de Deus que é perfeita, a vontade de Deus que não é perder nós para um adversário que já é derrotado. A vontade de Deus é que nós venhamos morar com Ele na morada celestial e não viver queimando no lago do fogo, no lago de enxofre. Ele faz a vontade dele se cumprir, sim, sobre a nossa vida. E muitas pessoas voltaram para Jesus numa dor tremenda, porque não deram ouvido a Jesus, porque não permitiu que Jesus viesse se aproximar dela, vieram se afastar cada dia mais dele. Então nós precisamos deixar Jesus se aproximar de nós, e fazer a sua vontade se cumprir na nossa vida, e fazer o sonho dele se cumprir na nossa vida. Então Jesus, o primeiro passo foi se aproximar. O segundo passo que Jesus fez, o que ele fez? Estendeu as mãos para ela. E a Bíblia diz que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor e com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Então Jesus estendeu as mãos sobre a sogra de Simão. O que representa a mão forte e poderosa de Deus? O milagre. Porque quando Jesus estende a mão sobre uma pessoa, o milagre acontece. Quando Jesus coloca as suas mãos poderosas sobre a vida de uma pessoa, Ele faz o decreto do diabo cair por terra e a vontade de Deus prevalecer na vida de uma pessoa. Quando Jesus estende a mão para uma pessoa, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz dessa pessoa uma nova pessoa em Cristo Jesus. E as mãos do Senhor não estão encolhidas, ela está estendida para nos abençoar.
Quando Jesus estiver com as suas mãos lá no seu trono, estendidas sobre a nossa vida, há uma proteção do Senhor sobre nós, há uma unção do Senhor sobre nós. Todo o decreto do diabo está falido diante das mãos de Jesus, porque quando as mãos de Jesus estão estendidas sobre uma pessoa, o decreto de Satanás não prevalece, porque as mãos de Jesus é forte e poderosa para fazer infinitamente mais sobre nós. Feliz a pessoa que tem as mãos de Jesus estendidas sobre a tua vida. Feliz a pessoa que tem as mãos de Jesus estendidas sobre nós, porque essa mão está pronta para nos tirar do fundo do poço. Essa mão está pronta para nos tirar de uma situação a qual nós não queremos viver e passar. Muitas vezes estamos vivendo e passando, mas o Senhor fala para você: as minhas mãos estão estendidas sobre você, agarra nela, segura nela, porque você vai sair dessa situação. Aproximou e estendeu as mãos. Jesus mostrou o valor daquela pessoa, o amor que ele tem pelas pessoas, estendeu as mãos para servir, para ajudar, para levantar aquela mulher. Eu quero dizer para você, às vezes está faltando Jesus na nossa casa, às vezes está faltando Jesus ter o domínio da nossa casa, o controle da nossa casa, o controle da nossa família, porque Jesus, se Ele não tiver o controle absoluto do teu lar, a nossa vida não vai mudar. Porque se Jesus não tiver o controle da tua casa, a sua casa vai continuar sendo uma casa, e Jesus não quer ter o controle, que você tenha uma casa, Ele quer que você tenha um lar. Casa e lar são completamente diferentes. Ele quer que você tenha um lar de harmonia, de paz, um lar restaurado, um lar cheio da presença dEle, e não uma casa quebrada, destruída, derrotada. Não, Jesus, quando Ele entra numa casa, Ele faz daquela casa um lar feliz, um lar abençoado, um lar quando as pessoas chegam naquele lugar, elas sentem algo diferente. A nossa casa não pode ser uma casa, ela tem que ser um lar, a morada do Espírito Santo, a morada do Senhor. E quando as pessoas estão contentes com uma casa, mas Jesus não quer que você tenha uma casa, Ele quer que você tenha um lar. Casa é construída por mãos humanas, mas um lar é construída pelas mãos de Deus. Um lar é construída pelas mãos poderosas do Redentor. E quando Ele estende a mão sobre esse lar, e quando Ele se aproxima sobre a nossa vida, quando Ele tem liberdade para morar e viver nesta casa, Ele faz dessa casa um lar. Ele manifesta ali a glória de Deus, Ele traz o melhor do céu para dentro da nossa casa. O que Jesus um dia, na oração do Pai Nosso, Ele falou? Que venha a nós o teu reino, meu Senhor. Jesus ensina a oração poderosa do Pai Nosso. Eu todo dia oro o Pai Nosso ao levantar e ao dormir. A minha primeira oração do dia é o Pai Nosso, a minha. Depois eu converso com Deus. Mas o Pai Nosso é 2 vezes por dia, através da minha vida, ao levantar e ao dormir. Jesus falou que venha a nós o teu reino. Jesus nos ensina que nós precisamos, através dessa oração, trazer o reino para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. E quando as pessoas que estão servindo a Deus estão com a sua casa destruída, porque não entenderam, a sua casa vai continuar sendo casa quando Jesus não entrar de verdade na tua casa. Sabe, meus irmãos, estar dentro de uma igreja não representa nada, não representa nada, mas o que vai mudar a minha casa é o que eu sou daqui para fora, é o que eu faço daqui para fora, é como eu me movo daqui para fora, é como eu manifesto a presença de Deus daqui para fora, é o que eu faço acontecer na minha casa. A nossa casa tem que ser um altar de adoração para Deus. A nossa casa não pode ser um altar de contenda, um altar de briga, um altar de discórdia, um altar que cada um vive por si. Não, o nosso altar
ter a bênção de Deus. Você precisa, em nome de Jesus, ter comunhão com a sua mulher, e a sua mulher comunhão com você, os seus filhos, com os pais. Isso é um lar abençoado, não é um lar, faz isso, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, isso não é um lar, é uma casa. E eu digo para você, uma casa destruída, uma casa que a pessoa é individualista. E quantos cristãos que estão dentro de uma igreja têm uma casa destruída, uma casa que não habita nada da presença de Deus ali? E Deus vem falar para nós nesta manhã: eu preciso me aproximar de você. E é isso que Jesus está fazendo nesta manhã, se aproximando de nós. E eu preciso ir na tua casa, entrar, fazer morada e cear com você. E é isso que Jesus vai fazer. Nós vamos sair daqui com eles de mão dada conosco. E quando nós chegarmos no portão para dentro de Jesus, essa casa é sua. Faça dessa casa um lar de harmonia, um lar feliz. Faz dessa casa um altar de adoração a ti. Faça dessa casa uma presença real da tua glória. Faça este lar, essa casa virar um lar. Traga o céu para dentro da minha casa. Daí Jesus vai estender as mãos sobre a tua casa, vai tocar em cômodo por cômodo, do fundo para frente. E tudo aquilo que o inimigo fazia na tua casa não vai mais trabalhar, não vai mais agir, não vai mais operar. Porque Deus vai passar com o teu poder na nossa casa. E a nossa casa vai ser um lar abençoado. Um lar movido pelo Espírito Santo, um lar conduzido pelo Espírito Santo, um lar que dia e noite vai ser conduzido pela presença do Senhor, um lar que as mãos do Senhor vai ter liberdade para fazer o que Ele quiser. Daí Jesus estendeu as mãos sobre essa mulher. E o que Jesus fez? Essa mulher estava o quê? Prostrada, deitada, com dor, com uma febre muito alta. Nós olhamos uma febre muitas vezes e falamos: é uma simples febre, é normal, é do dia a dia. Mas a febre pode levar à morte. Dependendo da febre, pode levar a pessoa à morte. Dependendo da febre, se não cuidar, pode levar a pessoa a descer à sepultura. E essa mulher estava muito febril. Ela estava com uma febre muito alta. E graças a Deus que alguém rogou e buscou o Senhor para estar ali naquele lugar. E quando as pessoas estão hoje prostradas, espiritualmente falando, e quando são as pessoas que estão deitadas, esperando as coisas acontecer, e quando são as pessoas que estão hoje se sentindo humilhadas, fracassadas, quando são as pessoas que estão se sentindo diminuídas diante da vida, quando são as pessoas que choram dia e noite, deitada no seu leito. E o que Jesus fez? Estendeu as mãos e levantou aquela mulher. Primeiro ele repreendeu a febre foi embora na hora. Isso mostra a autoridade de Deus que estava sobre Jesus. A obra é feita com amor e com responsabilidade. Deus ele age, Deus ele trabalha, Deus ele faz. Quando Jesus deu uma ordem para a febre, a Bíblia diz que a febre parou na hora. E essa mulher se levantou. Meus irmãos, entendam uma coisa. Deus ele permite coisas na nossa vida para que nós venhamos nos levantar. Às vezes você está passando por algo hoje e você não está entendendo. E Deus fala para nós esta manhã que nós precisamos segurar nas mãos dele para nos levantar. A morte espiritual, quem pode ressuscitar ela é somente Deus. Mas para isso acontecer, precisamos se quebrantar e reconhecer o Senhor na nossa vida. Eu não posso servir a Deus e permitir que a morte espiritual venha tomar conta de mim. Eu falava segunda-feira que tem muitas pessoas virando as costas para a vontade de Deus estando dentro de uma igreja. Tem muitas pessoas falando não
virando as costas e falando não para aquilo que Deus tem para a vida dela. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas com as costas viradas para o Senhor, com as costas viradas Deus não trabalha, com as costas viradas Deus não vai agir, porque Deus trabalha no coração. Deus olha o coração, Deus não quer saber o que está nas suas costas, Deus quer saber o que está no seu coração, a sinceridade do seu coração. Muitas pessoas estão dentro da igreja e falam: minha vida não muda, minha vida não acontece, porque está com as costas viradas para o Senhor. E eu quero dizer para você que você não é Buda, que fica de costas virada quando o dono da casa está revoltado com o Buda, não é assim? Fica de costas para a rua, não é assim? Você não é Buda. Você é geração eleita do Senhor. Você é filho de Deus. Um coração disposto a servir, um coração disposto a cumprir a vontade de Deus, um coração disposto a dizer: obrigado, Senhor, pelo seu chamado, não tem preço, eu estou caminhando de acordo com a tua vontade. Essa mulher se levantou, e a Bíblia fala que o levantar, você sabe o que significa o levantar na Bíblia? O levantar significa o quê? Atitude, posicionamento. A pessoa mudou a posição, o quadro, o estágio, ela se levantou, e uma posição, uma atitude. Eu não vou permanecer nessa cama, eu não vou permanecer nesse estágio, eu vou me levantar. É assim. Jesus vivia com o seu joelho dobrado diante do Senhor, mas quando se levantava, meu irmão, não tinha demônio que vencia ele, não tinha demônio que parava a obra de Deus através da vida dele, porque diante do Senhor, no seu secreto, ele estava adorando, com seu rosto no pó, com o joelho no pó, muitas vezes calejado, mas estava ali adorando. E quando ele estava de pé, as coisas fluíam, as coisas aconteciam. E é por isso que Jesus fala para Jesus é o nosso espelho, o nosso modelo. O que Jesus fez nessa terra, eu e você podemos fazer. Se nós soubéssemos o tamanho da unção que está dentro de nós, o tamanho da autoridade que eu e você tem, é quando nós declararmos, algo acontece. Obrigado, irmão. Levantou e tomou uma atitude. Levantou e tomou uma posição. Então, se levantar na Bíblia representa isso, atitude, um posicionamento. Daqui para frente, agora quem vai dominar a minha vida é Deus. E a Bíblia diz que essa mulher se levantou, e o que ela fez? Fica tranquilo, pode ficar aí que agora eu vou servir vocês. Vou fazer um cafezinho, vou fazer um bolinho, vocês vão ser abençoados, porque agora eu estou bem, não tem mais febre, não tem mais dor. A Bíblia diz que ela se levantou e começou a servir Jesus, e todos que estavam ali naquela casa. Uma pessoa que outra hora estava prostrada com uma febre alta, e quando Jesus se aproxima, estende a mão, dá uma ordem, ela se levanta completamente curada, restaurada para servir. Porque você acha que Jesus tirou de você tudo aquilo que quebrar, porque você acha que Jesus tirou você do mundo quebrado, frustrado, para servir, para adorar. Jesus nos tirou lá fora para vir aqui servir. Uma mulher, a sogra de Pedro, foi grata, reconheceu o milagre, começou a servir Jesus. Meus irmãos, vamos servir Jesus como ele merece, vamos adorar Jesus como ele merece, vamos fazer por o melhor, porque ele merece o melhor. Pastor, eu não estou bem, eu estou desanimado, eu estou triste, e daí? Jesus, ele tem poder para estender as mãos sobre você e tirar tudo isso de você, mas ele quer saber se você nessa situação está com o seu coração nele, está com a sua vida nele. Ei, Jesus, quando chamou você, falou que no mundo nós teríamos o quê? Muitas aflições, mas que não pode faltar o ânimo. Não pode faltar o ânimo. Nunca faltou ânimo em Jesus.
Um dia ele estava cansado: pai, afasta de mim este cálice, eu não aguento mais. Estava cansado, porque o pior ainda está por vir. O pior está por vir, estava por vir. Ele suportou. Mas, Senhor, a minha vontade é essa, mas a sua que tem que prevalecer. Acabou. E ele continuou fazendo a vontade do Senhor. Um homem que fez tantos prodígios, maravilhas e milagres. Mesmo assim, pessoas criticaram. Mesmo assim, pessoas falaram que ele era o próprio diabo. Mas Jesus não se importou daquilo que vinha de... O que importava é a vontade daquele lá de cima. A vontade daquele que chamou para fazer é que tem que ter valor na minha vida. Então essa mulher se levantou e começou a servir o Senhor. Um propósito de Deus na vida desta mulher. Às vezes, se ela tivesse boa, ela não servia Jesus. Às vezes, se a vida dela tivesse um mar de rosa, ela esquecia quem era Jesus. Mas é na enfermidade que as pessoas são quebradas. É na enfermidade que as pessoas reconhecem quem é o Senhor. É onde a pessoa olha para o teu corpo e fala: não tem jeito aos olhos humanos, mas para Deus ainda há uma solução. Para Deus ainda tem jeito. Essa mulher entendeu o propósito de Deus na vida dela. Imediatamente, quando Deus deu o milagre, ela se levantou e começou a servir. Eu quero dizer para você nesta manhã: Deus vai te dar muitos milagres. Que você venha ser agradecido e venha servir a Ele de corpo, alma e espírito. Que você venha viver a sua vida não para você, mas para Ele. Temos que aprender a servir como Ele merece ser servido. Ele nos ensinou que o Evangelho é humildade, é amor, é graça. Lavando os pés de discípulo, um homem que outrora era Deus, desceu como homem e mostrou o que é servir, o que é amor pela obra. Sabe, meu irmão, servir é quando você vê uma pessoa que precisa, você vai lá e ora por ela. Às vezes ela nem sabe, mas você está intercedendo por ela. Às vezes nós estamos aqui, pertencemos a esse ministério, e tem pessoas que não oram por este ministério, não oram pelos pastores, não oram pelos membros. Você acredita que pode ter isso antes? Pode ter. Pode ter não. Tem. Tem. Às vezes nós não oramos. A Bíblia diz que a igreja só anda porque ela é um corpo. O corpo tem que estar todo mundo bem. A Bíblia fala: choram com aqueles que choram, se alegre com aqueles que se alegram. Quando o irmão for abençoado, se alegre. Não fecha a cara, não fica dentro do seu coração: não, por que ele e não eu? Não, se alegra. Porque é muito bom ver Deus trabalhando nessa terra ainda. É muito bom ver as pessoas que tinham uma causa impossível e quando chega diante do altar para testificar, a alegria dela é contagiante. Isso edifica as nossas vidas. Porque nós olhamos para um testemunho de uma pessoa e nós vemos que é possível, para mim também. Porque por irmão chegar a alcançar o milagre, ele fez algo para acontecer. Sacrificou, buscou, se dedicou, valorizou aquilo que ele queria. E assim tem que ser na nossa vida. Chega de ficar prostrado e se levanta. Se Jesus verdadeiramente morar na nossa casa, a nossa casa nunca mais será uma casa, mas sim um lar abençoado por Deus. Eu, quando estava meditando nessa palavra, Deus falou muito que nós não somos nada se Jesus não estiver em nós, que nós não podemos nada se Jesus não estiver ali com cada um de nós. Meus irmãos, você vai ter sim decepção na obra de Deus, na casa de Deus, mas nós não estamos aqui para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Nós não estamos aqui para olhar a atitude do meu irmão, mas sim para olhar para a atitude do meu Criador.
E às vezes nós vemos pessoa pulando, rodopiando, e não entendemos por quê, mas só Deus sabe o processo que ela passou para ser quem ela é hoje. Só Deus sabe a dor de cada um. E quando nós vemos o irmão dando muito glórias, aleluia, só Deus sabe o que ele passou. Cada um se manifesta de um jeito, mas quando é de coração, o Senhor está vendo. Quando é de coração, o Senhor está sendo tocado. Nesta manhã, Jesus nos ensina a servir. E Deus fala na tua palavra que nós somos embaixadores do reino. Embaixadores do reino. Quando você entender o que é servir, você vai ser atingido, você vai manifestar sobre a tua vida sinais e maravilhas, porque o Senhor diz que você não vai precisar correr atrás de bênção nenhuma, as bênçãos vão seguir você, porque você está valorizando o reino e a justiça dele, e o compromisso com o Senhor é de abençoar aqueles que valorizam o reino de Deus, aqueles que valorizam. Se você hoje está prostrado diante da obra de Deus, diante da vontade de Deus, se levante nesta manhã. Se levante, postura, muda a tua rota e se entregue completamente ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Louvado seja Deus.